Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo, esse QR Code lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, onde você poderá nos enviar o seu nome, o seu pedido de oração, um problema que você esteja passando, e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Inclusive, eu gostaria de lhe pedir que preparasse aí um copo com água, pois no final dessa programação eu estarei abençoando a sua água, determinando que ao beber da mesma, o milagre ele venha acontecer na sua vida, e eu tenho a certeza que no final dessa programação você terá uma experiência com Deus, pois hoje é quarta-feira e nós estaremos ministrando o estudo da defesa da fé, para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida da Clébia. A Clébia Oliveira, que ela cresceu num lar problemático, desenvolveu depressão, até que uma amiga, ela perguntou a uma amiga onde é que essa amiga encontrava alegria, encontrava felicidade, e essa amiga a convidou para vir na Igreja Universal. Ela veio e hoje a vida dela está transformada. Nós vamos ao testemunho da Clébia Oliveira, e nós voltaremos com vocês logo após. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Eu tinha como objetivo estudar e me formar, construir uma vida profissional. E, de repente, eu não tinha mais desejo de fazer nada. Eu só queria ficar trancada dentro de casa, trancada no meu quarto. Eu não queria conversar com ninguém. A tristeza era tão grande dentro de mim, um vazio, uma angústia tão grande, que aquele sonho que me motivou durante tanto tempo, de repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não foi da noite para o dia, não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, havia muita necessidade, eu via minha família passando necessidade financeira, havia também traição, e aquilo mexeu muito comigo, aquilo me deixou extremamente triste, decepcionada, e eu comecei a me isolar. E num primeiro momento eu queria poder ajudar, eu até tentei ajudar do ponto de vista financeiro. Eu pensava, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou conseguir transformar a realidade da minha família. Mas com o tempo eu não consegui fazer isso. E então veio o sentimento de impotência, de incapacidade. Então vieram as acusações e aquilo me fez me isolar ainda mais. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. Eu chorava constantemente, eu não tinha capacidade de desenvolver um diálogo com qualquer pessoa, porque eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Então as pessoas não levavam a sério e não compreendiam o que eu estava passando. Eu fiquei ainda pior, eu passei ainda a ter vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa, dores de cabeça constante, e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Então eu realmente estava no fundo do poço, precisando de socorro. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. Foi não me contentar com aquela situação.
E então eu fui na igreja num domingo e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma e que não haveria outra forma melhor de curar aquela depressão se não entregar a minha alma para o Senhor Jesus. Eu consegui entender que o meu problema era espiritual, não era em razão dos problemas secundários que eu enfrentava na minha casa, mas que existia uma raiz e que essa raiz era um mal, era um problema espiritual. Então, naquele domingo, foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E naquela noite eu saí dali já com uma paz. E para quem não tem paz, sabe do que eu estou falando. Eu não podia dizer eu estou indo na igreja, porque isso não era aceito dentro da minha casa. E eu fiquei muito tempo, alguns meses, indo, fazendo as correntes e sem minha família saber. E quando eles perceberam que eu estava indo na igreja, foi quando eles já perceberam também uma transformação. Se eu tinha as noites com insônia, sem dormir, noites acordada, eu já não passava mais por aquilo. O estresse, a irritação deixou de existir, porque eu passei a ter paz, eu mudei. Eu tomei a decisão de que não adiantaria eu resolver os problemas da minha família, da minha casa, se eu fosse o problema também. Se eu não cuidasse primeiro do que estava dentro de mim. Se eu não cuidasse primeiro do problema da minha alma. Então, quando eu me libertei e essa mudança ficou visível, foi que a minha família começou a perceber que eu estava diferente. E aí eles souberam que eu estava indo na Igreja Universal. No domingo à noite, assistindo o culto, o pastor falou sobre a salvação. Que a salvação era a oportunidade de viver uma eternidade no céu, com Cristo. Que a alma, ela é eterna. Que ela tem como destino o céu, ou ela tem como destino o inferno. E aquilo foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha tido essa percepção, eu nunca tinha tido esse entendimento. Então, eu tomei a decisão de me batizar nas águas, porque nada mais é do que matar quem eu era. E eu já não queria ser mais quem eu era. Eu queria uma nova vida, a vida que só o Senhor Jesus pode dar. E eu comecei a colocar Deus, a partir do batismo, então eu coloquei Deus em primeiro lugar. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, uma revolta dentro de mim. Eu falei, Deus, eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que eu estava buscando durante a oração. E eu cheguei, quando eu comecei a glorificar a Deus por tudo que Ele tinha feito. E naquele momento, eu lembro que o pastor, de cima do altar, falou assim, se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. É a maior
riqueza, é a maior riqueza que alguém pode ter. Então, a partir daquele momento, se eu tinha o desejo de dizer Deus transformou a minha vida, aquele desejo aumentou ainda mais. Eu queria gritar aos 4 cantos de que Deus é real, Ele não é um ser distante, que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e Ele pode habitar dentro de você. E onde havia só dor e pranto e agonia e tristeza, pode ser transformado em alegria, em desejo de viver e de transmitir essa vida para outras pessoas. Enquanto eu estava com a minha vida submersa aos problemas, eu buscava ajuda em todos os lugares porque existia um vazio dentro de mim e nada preenchia esse vazio. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, Ele veio e preencheu esse vazio, Ele inundou todo o meu ser e não deixou mais lacunas. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. Hoje eu sou casada com uma pessoa que também é de Deus, que também segue a mesma fé que eu, que também é cheio do Espírito Santo, que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu posso dizer que eu fui curada da depressão, que a minha alma foi curada. E você que hoje sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, a Clébia veio, passou a obedecer a palavra de Deus, tudo que se falava no altar, ela obedeceu, e numa quarta-feira, como hoje, ela recebeu o Espírito Santo e hoje a vida dela está transformada. E é isso que eu gostaria de lhe convidar a fazer. Saia de onde você estiver, venha ter conosco em uma das nossas igrejas, pois a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de 1 Crônicas 11, do 12 ao 14, diz assim: E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o aioíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E é isso que nós estamos aprendendo todas as quartas-feiras. Nós estamos aprendendo a defender a nossa fé, a guardar a nossa salvação. E esse campo, que nesse caso aqui com Davi e Eleazar, era um campo de cevada. Mas na sua situação, é a sua vida espiritual, é a sua alma. Você tem que aprender a defender a sua salvação,
para que a sua fé, para que a sua salvação seja guardada. E é por isso que em todas as nossas igrejas nós estamos nesse estudo bíblico da defesa da fé. E eu gostaria de lhe convidar a estar conosco ainda hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres, onde nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, principalmente às 7h30 da noite. Nós vamos agora a mais um intervalo. Por favor, prepare aí o seu copo com água, pois quando nós retornaremos para o momento da oração. Se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com ou nos envie um e-mail através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com e nós estaremos orando por vocês. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em um nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé aqui agora com todas as pessoas que participam conosco dessa programação, pessoas estas, meu Deus, que vêm sendo, meu Pai, atormentadas por pensamentos ruins, essa pessoa que vem sofrendo com essa insônia, com a depressão, a ansiedade, que não consegue dormir durante a noite, ela ouve vozes do além, ela vem vendo vultos dentro da sua própria casa, essa pessoa já não sabe mais o que fazer, pois foi diagnosticada com uma doença terminal, essa pessoa que tem um familiar, meu Pai, que foi diagnosticado com câncer, um mal na vida, meu Pai, financeira se acometeu a ela, ela vem perdendo tudo. Eu oro aqui nesse momento, meu Senhor Jesus, pelo Juliano Santos, lá de Sesimbra, em Portugal, que pede oração, meu Deus, pela vida dele, se encontra em depressão, uma tristeza muito grande. Eu te peço que o Senhor toque na vida do Juliano nesse momento, consagre essa água, que cada molécula, cada partícula dessa água seja assim, meu Pai, consagrada, abençoada pelo Teu poder, e que a estrutura dessa água não seja mais somente o H2O, mas que tenha o Teu poder para curar, para transformar a vida de cada uma dessas pessoas que participam conosco nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja e beba da água com fé nesse momento. Juliano, beba da água aí agora e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu gostaria de lhe convidar a estar conosco já neste próximo domingo, onde nós estaremos determinando que aquilo que você pedir, você irá receber, pois nesse domingo, dia 4, nós estaremos no domingo do tudo que eu quero. O domingo do tudo que eu quero, pois o Senhor Jesus mesmo disse, né, que quem estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e receberei, e vos será dado. E eu gostaria de lhe convidar, você e a sua família, a estar conosco já neste domingo aqui na Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX.
e nós estaremos ministrando uma bênção especial para você e para a sua família. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.